Bom dia, turma. Então, na nossa aula de português, nós vamos falar um pouquinho sobre verbete enciclopédico e coesão. Então, inicia aí na página 51 com um verbete, né, sobre os golfinhos em miniatura, tá? Então, peguem o livro de vocês e façam a leitura deste textinho, desse verbete enciclopédico, tá? Para poder enxergar direitinho, porque aqui ficou bem pequenininho no vídeo, tá? Então façam a leitura diretamente no livro para não forçar muito os olhos, tá? Sobre o golfinho, então, em miniatura, que são as toninhas, tá? Na página 52, então, tem questões sobre esse texto, né? Então, o texto lido é um verbete enciclopédico. Qual é a relação entre este texto e a notícia lá da página 49? Eles têm algo em comum. O que é o algo em comum, né? E o 3 pede então para pergunta, né? Qual é a função dos gêneros textuais correspondentes, né? Então, relacionar as funções, né? Então, a notícia. Para que serve a notícia? Divulgar ao leitor um texto atual relevante para a sociedade ou transmitir ao leitor informações relevantes e detalhadas, né? E qual é a função do verbete, então? Tá? Então, a gente sabe que o verbete ele vem para trazer informações mais detalhadas e relevantes sobre um determinado assunto. E a notícia vem para divulgar, né, sempre para o leitor um fato atual, né, e relevante para a sociedade, tá? Então, a função dos textos, né, eles atendem a diferentes funções. Divertir, informar fatos atuais e relevantes, compilar informações de interesse do público, leitor, expor uma opinião, entre tantas outras coisas, né? Ou seja, cada gênero textual atende a uma determinada função social. Um mesmo assunto pode ser apresentado ao leitor por meio de diferentes tipos de textos. Um exemplo a gente viu hoje, né? Lá na aula passada, onde a gente leu uma notícia sobre as toninhas, e hoje, então, um verbete enciclopédico, né? Onde tem mais informações detalhadas sobre também as toninhas, tá? Faz parte do processo de leitura identificar a função social de cada um deles. Por isso, pois isso interfere na maneira de como lemos um texto e construímos os sentidos, ok? Então, a gente foi estudando aí, no decorrer do ano, vários gêneros textuais e qual a função de cada um. Então, na 4, pergunta qual é a informação atual e relevante sobre as toninhas que só aparece lá na notícia, tá? Então, uma dessas frases aí só aparece lá na notícia e não aparece aqui no verbete enciclopédico. Marcar o X aí, né? Qual é a informação principal. Na 53, diz que a notícia e o verbete, então, exigem do leitor uma mesma ordem de leitura, né? Ou seja, lemos sempre ele da esquerda para a direita, de cima para baixo, ou podemos ler, né, de qualquer maneira a notícia que nós vamos compreender ou não, né? Então, ambos os textos, eles abordam um mesmo conteúdo. Porém, nós não podemos ler eles de qualquer maneira, né? Ou seja, a gente pode ler o verbete ali em qualquer posição que não vai interferir, porque cada parágrafo é uma informação diferente. Já a notícia não, né? A notícia nós temos que ler uma atrás da outra, senão a gente não compreende o texto, ok? Então, eles não podem, dependendo do texto, não pode ser lido de qualquer maneira, ok? A 6. Releia este trecho do verbete. O fato é que todos os animais que recebem este nome fazem parte de um grupo denominado cetáceos odontocetos, ou seja, mamíferos aquáticos que passam toda a sua vida na água e que possuem dentes, diferente das grandes baleias. Então, esse trecho apresenta uma explicação sobre um termo científico. Circule o termo científico, né? Já tá circulado aí, porque que nem eu falei, eu não consigo tirar algumas coisas, tá? Então, esse termo científico é o cetáceos odontocetos, tá? Qual é a expressão usada para iniciar a explicação?
né, a função antes de iniciar o que é os cetáceos odontocetos, tem uma palavrinha ali, né, duas, que estão entre as vírgulas. Qual é essa expressão? Que outra expressão poderia ser usada para iniciar essa explicação, então? Né? Isto é, por fim, já que, qual delas a gente poderia colocar, né? Que tem o mesmo significado. O isto é, né? Na mesma notícia, há uma explicação parecida. Releia o trecho. Essa espécie de pequeno cetáceo, mamífero marinho, como golfinhos, botos e baleias, corre o risco de desaparecer das águas salgadas do Brasil. Então, sublinhe a explicação, né? Ou seja, o que está dentro do parênteses. E que recurso foi empregado para apresentar essa explicação? Então, a gente já viu na aula passada, né? O recurso é o parênteses. Então, em textos em que predomina a transmissão de informação, é comum o emprego, né, de recursos para apresentar conceitos e explicações. Nós temos, então, sinais de pontuação como parênteses e travessões, né, ou locuções explicativas, que é, ou seja, ou isto é, ok? Página 54, né, leia os títulos e os subtítulos do verbete. Golfinho em miniatura, localização, filhotes, boto, toninha ou golfinho, predadores, peso e tamanho, tá? Então, copie os títulos e os subtítulos nas colunas correspondentes do quadro a seguir. Então, vocês vão botar ali o que é título no lugar de título, o que é subtítulo no lugar de subtítulo e o que são subtítulos com curiosidades e colocar no lugar, tá? Normalmente o título vem em letras maiúsculas, todas, né, para destacar bem. Os subtítulos daí vem em minúscula e o que é com curiosidade vai misturar um pouquinho, vai chamar um pouquinho da nossa curiosidade, né? Vai ter uma pergunta ou alguma coisa assim, que vai despertar a nossa curiosidade, tá? Ou então vocês podem, né, ir lá e pesquisar também, né? Ali, olhar um pouquinho na página 51 lá, que ajuda vocês a completar esse quadro, ok? Na B, o que você observou para diferenciar os títulos e os subtítulos? Já falei a resposta, né? As letras, né? Os tipos de letras e os destaques, né? Ok? Além do conteúdo dentro depois também. A 8. Observe este mapa e faça o que se pede. O que está sendo representado no mapa? Uma região o quê? Uma região litorânea entre o quê? Entre o Uruguai, uma parte do Brasil e a Argentina, tá? O que indica essa faixa na cor mais escura? A região onde há uma ocorrência, né, uma maior ocorrência de toninhas, ok? Inclusive tem ali uma legenda, tá? Região de ocorrência. Então, em geral, o verbete enciclopédico é estruturado em parágrafos, os quais apresentam as informações detalhadas e mais relevantes sobre o assunto. O texto lido, entretanto, adota outro formato, o de infográfico, aliando texto escrito e imagens, tá? Então, infográfico é isso, é quando tem uma imagem e depois da imagem ele já traz a informação escrita sobre o que é aquilo ali, tá? Ok? E aí, um pouquinho de coesão, né? Algo que a gente já vinha vendo, estudando, e aí só para completar um pouquinho hoje, para não ficar essas paginazinhas para trás. Então, na 55, né, na leitura de um texto, é importante o reconhecimento da palavra e expressões que fazem referência a algo já mencionado no texto, o que o torna o coeso, né? Então, para a gente não haver aquela repetição de palavras. Então, releia os trechos, observe as palavras em destaque e responda às questões. Tá? Então, a palavra desse se refere a que período e a palavra este faz referência a qual comportamento. Temos outra frase ali, né? Outro trecho, e aí depois, né, a palavra estes faz referência a quais nomes e a palavra sua faz referência a qual vida.
Na 2 da 56, antes de ler o texto, responda as questões. A questão, você sabe o que é um muriqui? Muriqui é um primata, um macaco, né? E aí, então, pede então para vocês lerem o textinho ali, né, sobre informações sobre o muriqui, tá? E aí, a pergunta, qual das imagens retrata o animal descrito no texto, então, né? A toninha, o leão ou o tal do muriqui, que é o macaco, certo? Qual é a principal informação que lhe possibilitou descobrir qual dos animais é um muriqui? Tá? Então, sublinhem dentro do texto qual é a informação que mais ficou fácil de tu perceber que era um macaquinho. 57. É possível dizer que, como a notícia e o verbete lido, esses textos se destinam a um leitor leigo, ou seja, que não é especializado no assunto? Ele pode ser só para uma pessoa que não tem conhecimento... Ai, não virei a página, né? Perdão. E na última página, então, 57, né? Diz assim: é possível dizer que, como na notícia e o verbete lidos, esse texto se destina a um leitor leigo, ou seja, que não é especializado no assunto? Sim, né? Por quê? Porque tem explicações dos termos científicos. Se fosse uma pessoa estudada, um cientista, não precisaria ter as explicações, tá? A C, identifique a que se referem as palavras destacadas no trecho a seguir, né? A qual espécie se faz referência nesse trecho e o pronome seu se refere a qual tamanho. Leia o outro trecho, né? E assinale a alternativa que identifica o sujeito do verbo em destaque, né? Então, quem é que possui a pelagem espessa? Ok? É a espécie, é o macho, é os primatas ou é a fêmea? E a E, releia este outro trecho. E a palavra destacada sua se refere a uma palavra feminina ou masculina? E que palavra é essa, tá? Então, termina aí a nossa atividade de hoje. Então, tenha um bom dia, bons estudos. Desculpa o erro lá de não ter passado a página antes. E até a próxima aula. Beijinho!